Hoje, a gente vai falar de uma das maiores empresas da nossa bolsa, a BB Seguridade. Uma gigante, né? E que gera muita dúvida. Exato. A gente fez uma análise bem a fundo nos dados da companhia para tentar responder aquela pergunta, sabe? Com a Selic lá em cima, com a renda fixa pagando tão bem. Ainda vale a pena? Isso. Ainda faz sentido olhar para uma ação e ainda mais uma de controle estatal? A ideia aqui é a gente dissecar o negócio, ver o que funciona, os riscos e se o retorno compensa. Perfeito. E para começar, acho que o primeiro ponto é que o nome, BB Seguridade, pode enganar um pouco. Ela não é uma seguradora assim, uma coisa só. Como assim? Ela é uma holding. É uma empresa-mãe que controla várias outras empresas. É um quebra-cabeça. Certo, um conglomerado. E quais são as peças principais desse quebra-cabeça? Então, as maiores são a Brasilprev, que é o monstro da previdência privada no país. A Brasilseguir, que é a seguradora mesmo, que vende seguro de vida, rural, tudo. E tem a BB Corretora, que é a máquina de vendas. A que distribui tudo isso. Exatamente. E ainda tem umas menores, tipo a Brasilcap e a Brasil Dental, que também somam no resultado final. Ok, entendi a estrutura. Mas isso me leva de volta para a questão dos juros. Se a renda fixa está pagando, sei lá, 11% ao ano, com segurança, Sim. por que alguém colocaria dinheiro numa ação que pode ter um retorno de dividendo parecido, mas com toda a estabilidade da bolsa? A conta parece que não fecha. Parece, né? Mas é aí que está o primeiro pulo do gato que os dados mostram. A BB Seguridade usa os juros altos a seu favor, Como? através de um mecanismo chamado float. Float. Traduz isso pra gente. É simples. Pensa na BB Seguir. Você vai lá e paga o seu seguro de carro. Certo. Paguei o ano todo. Isso, a empresa pega esse dinheiro. Mas, na maioria dos casos, você não vai bater o carro no dia seguinte, né? Espero que não. Exato. Então, a empresa fica com esse seu dinheiro guardado por um tempo, antes de talvez precisar usar para pagar uma indenização. Esse dinheiro dos clientes que fica flutuando no caixa da empresa é o float. E estamos falando de quanto dinheiro? No caso da Brasilseg, é algo na casa de 10 bilhões de reais. Nossa, 10 bilhões. E eles não deixam isso parado, imagino. De jeito nenhum. Esse dinheiro todo é investido. E como o negócio de seguros precisa de segurança, a maior parte vai para títulos públicos, atrelados à Selic. Ah, então. Quanto mais alto o juro... Maior a receita financeira que ela gera com o dinheiro que, tecnicamente, ainda é dos clientes. É um bônus enorme que cai no resultado. Espera aí. Isso é genial. Mas não tem um risco aí? Um incentivo para a empresa talvez demorar mais para pagar os sinistros e ficar com o dinheiro rendendo? É uma preocupação válida e é algo que os reguladores olham de perto. Mas o que a história da empresa mostra é que a base do lucro não é essa. Não. Não. A maior parte do resultado vem da operação mesmo, de vender seguro com margem. O float é a cereja do bolo, não o bolo. Entendi. E se os juros caírem, então? Isso vira um problema. Não necessariamente um problema. O resultado financeiro diminui, sim. Mas pensa no cenário macro. Juros caindo geralmente significa economia aquecendo. Mais gente comprando carro, financiando casa. Exato. Mais crédito, mais produção no agronegócio. E tudo isso precisa de mais seguro. Então, o que ela talvez perca de um lado na receita financeira, ela tem potencial de ganhar do outro vendendo mais. O modelo é bem resiliente. Interessante, quase um ganha-ganha. Mas vamos tocar no ponto sensível. O controlador é o governo. E a gente vê o histórico de outras estatais como o prejuízo bilionário dos Correios. E é natural ficar com o pé atrás, né? Com certeza. Esse é o ponto que mais assusta o investidor. Só que a estrutura da BB Seguridade é diferente. É única, na verdade. Diferente como? Apesar do controlador ser o Banco do Brasil e, por tabela, o governo, quem opera o dia a dia das empresas principais são parceiros privados, de peso internacional. Ah, é? Não sabia desse detalhe. Quem são esses parceiros? Então, na Brasilprev, a gigante da Previdência, a parceria com a Principal, um grupo americano enorme do setor. Certo. E na Brasilseg, a seguradora, a operação é junto com a Mapfre, uma das maiores seguradoras da Espanha e do mundo. Então,
Na prática, a decisão de, sei lá, qual o preço de uma apólice, de aceitar um risco, isso não passa por um indicado político. Exatamente. Quem toma essas decisões do dia a dia é a equipe técnica desses parceiros globais que tem expertise nisso. Isso cria uma espécie de blindagem na operação. O foco é técnico, é resultado, não é político. Ok, a gestão parece bem protegida. E falando em resultado, em eficiência, tem um jeito de medir se uma seguradora é boa no que faz? Algum indicador? Tem sim. A métrica principal do setor se chama Índice Combinado. Índice combinado. E o que ele mede? De forma bem simples, ele mostra se a operação de vender seguros, por si só, dá lucro. Isso antes de contar aquele dinheiro do float. Certo. Ele soma todas as despesas, as comissões, os sinistros pagos, tudo o que a seguradora gastou e divide pelo que ela recebeu de prêmios. A regra de ouro é que esse número tem que ser menor que 100%. Se for abaixo de 100%, significa que entrou mais dinheiro do que saiu na operação principal. Perfeito. E o índice da Brasil Securities é consistentemente bem abaixo de 100%. O que indica que eles são muito eficientes e sabem precificar o risco. Exatamente. Sabem cobrar o preço certo pelo seguro que vendem. Entendi. Operação eficiente, gestão blindada. Mas o que impede um concorrente, um grande banco privado, de copiar isso e ser tão eficiente quanto? Qual a barreira de entrada? Aí você chegou na maior vantagem competitiva da empresa, que é quase impossível de replicar. Que é? O canal de distribuição. A BB Securities tem um contrato de exclusividade para vender seus produtos em toda a rede do Banco do Brasil. É como ter o direito exclusivo de vender a única bebida disponível em todos os shows e estádios do país. A analogia é perfeita. A gente está falando de mais de 4.000 agências bancárias, gerentes com relacionamento de décadas com os clientes. Os números devem ser absurdos. São. No agronegócio, por exemplo, onde o BB é líder em crédito, a Brasilseg tem mais de 50% do mercado de seguro rural. Mais da metade. Nossa. E em previdência, a Brasilprev tem uns 27% de todas as reservas do país. Nenhum concorrente chega perto dessa capilaridade. Ok, o cenário parece muito bom. Mas toda análise precisa olhar os riscos. Qual é a nuvem no horizonte para a BB Seguridade? Tem uma nuvem bem clara e com data marcada. É justamente esse contrato de exclusividade com o Banco do Brasil. Ele não é para sempre. Não é. Ele expira em 2033. E tem um detalhe aí que pouca gente fala, né? Sobre os contratos com os parceiros, a Mafre e a Principal. Eles também vencem. Isso. E esse é um ponto-chave. Eles vencem um pouco antes, em 2031 e 2032. E isso cria uma dinâmica de negociação muito interessante. Por quê? Porque a BB Seguridade ganha um poder de barganha gigante com eles. A Mafre e a Principal querem, mais do que tudo, continuar acessando esse balcão do Banco do Brasil. Claro, é uma mina de ouro. Então, é muito provável que a BB Seguridade consiga negociar condições ainda melhores para ela nessa renovação com os parceiros, para depois sentar e negociar com o próprio banco. Entendi. Ela se fortalece antes da grande negociação. E para essa negociação de 2033 com o banco, quais são os cenários? Basicamente 3. O primeiro, que seria não renovar, é visto como quase impossível. Por quê? Porque o Banco do Brasil é o maior acionista, com mais de 66% da empresa. A estrutura é ótima para ele do ponto de vista de impostos. Começar do zero seria um caos. Não faz sentido. Ok, o apocalipse está descartado. Quais as outras opções? A segunda e mais provável é uma renovação com termos um pouco piores para a BB Seguridade. O banco pode querer uma fatia maior do bolo, sabe? Ela ficaria um pouco menos lucrativa. Isso, mas ainda muito lucrativa. E o terceiro cenário seria pagar uma outorga, uma bolada de dinheiro para renovar o contrato por mais umas décadas. De qualquer forma, a parceria deve continuar. Certo. Depois de olhar tudo isso, negócio, riscos, vamos ao que interessa, o retorno. O que isso significa em dividendos? Olha, com base nos lucros atuais e nas projeções, os números são bem fortes.
As estimativas indicam um dividend yield ali na casa de 12% a 13% ao ano. 12 a 13%. Só para comparar, a média do Ibovespa é o quê? 6%. Exato. É mais que o dobro. E de onde vem tanto dinheiro para distribuir? Vem da natureza do negócio, que é o que chamam de asset light. Leve em ativos? Isso. Para crescer, ela não precisa construir fábrica, comprar caminhão. O crescimento não exige muito investimento. E isso nos leva a outro conceito, o payout. Payout. A fatia do lucro que a empresa distribui. Perfeito. E o payout histórico da BB Seguridade é assim, absurdo. Uma média de 88%. 88%. Quase todo o lucro vai para o bolso do acionista. Quase tudo. E o mais impressionante é que, mesmo devolvendo quase todo o dinheiro, a empresa continua crescendo o lucro. Esse é o ponto. Ela não precisa reter o lucro para crescer. Os dados são claros. O lucro saiu de uns 2,5 bilhões de reais em 2013 para uma projeção de quase 9 bilhões agora. 9 bilhões. É um crescimento espetacular. É impressionante. Tege e uma capacidade incrível de gerar valor para o acionista. É um ótimo resumo. O grande ponto de interrogação, claro, é a renovação de 2033. Mas a dinâmica toda, os interesses alinhados, tudo indica que a história de geração de valor deve continuar. E para a gente fechar, qual seria a reflexão final que fica depois dessa análise toda? Acho que a reflexão é sobre o potencial de longo prazo. O mercado de seguros no Brasil ainda é muito pequeno se a gente comparar com o PIB de países desenvolvidos. A penetração é baixa. Ainda tem muito espaço para crescer. Muito. E aí fica a pergunta, né? Qual o verdadeiro potencial de crescimento para uma empresa que já domina a distribuição no país à medida que esse mercado amadurece? Mesmo com a incerteza do contrato, o espaço para crescer junto com o Brasil parece ser enorme. Esta é a sua análise rápida sobre a BB Seguridade, ticker BBSE3. Olha, em nossos estudos, a gente foi analisar o caso de uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Uma holding de seguros do Banco do Brasil que consegue unir as vantagens de ser estatal com uma gestão privada. Primeiro, o modelo de negócio dela é bem resiliente, sabe? Pensa assim, se os juros estão altos, ótimo. Ela investe o dinheiro dos prêmios, o famoso float, e ganha mais com isso. Agora, se os juros caem, também é bom, porque mais gente acaba comprando os seguros. E o risco de interferência do governo, que sempre preocupa, aqui é menor. Isso porque as operações são geridas por gigantes privados, como a Principal e a Mafre. Segundo, a empresa tem vantagens competitivas de uma eficiência, assim, de dar inveja. Ela tem acesso exclusivo à rede gigantesca do Banco do Brasil, com mais de 4.000 agências. Isso garante um domínio de mercado absurdo. E a prova de que ela é eficiente é uma métrica do setor chamada índice combinado. De forma bem simples, se esse número fica abaixo de 100%, a operação dá lucro. E o dela fica bem abaixo disso. E, finalmente, o foco é na alta distribuição de lucros. Sim, dividendos. As projeções apontam um retorno, um yield, entre 12% e 13% ao ano. E como isso é possível? Bom, a empresa não precisa investir muito para crescer, então ela distribui quase 90% do lucro. Mas, fica de olho no principal risco, a renovação do contrato de exclusividade com o Banco do Brasil, que vence em 2033. Resumindo, a BB Seguridade se destaca como uma tese de investimento focada em forte geração de caixa e dividendos, sustentada por um modelo de negócio eficiente e vantagens competitivas muito claras. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de responsabilidade de cada investidor. Um abraço e até a próxima.